prazer. Que bom poder estar aqui com você hoje. Eu sou Ângela Sena, psicanalista e doutora em educação, e te convido a vir comigo para refletirmos juntos sobre várias coisas que você pode, mas que ainda não se deu conta disso. E esse convite de hoje é um convite especial, porque hoje é o Dia das Mães. E vamos falar um pouco sobre a importância de escutar o outro. Para o nosso assunto de hoje, eu vou falar um pouco sobre a importância da escuta ativa, onde está se fazendo tão necessária nesse momento de pandemia, mas que as pessoas às vezes não conseguem nem se escutar. Quem dirá escutar o outro? E isso é importante porque mostra a nossa incapacidade de ouvir, que é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. E como provocação, como um momento de reflexão, eu convido vocês a pensarem junto comigo a seguinte ideia. Quando você vai ouvir um amigo, um colega de trabalho, um parente, algo que ele tenha a falar, uma história, um momento de dor, qualquer situação, geralmente, quando ele está contando esse assunto para você, quanto tempo você consegue ficar calado sem interrompê-lo? Primeira pergunta para poder a gente refletir. A próxima para complementar. Você sabia que o primeiro passo para a construção de um diálogo eficiente entre duas pessoas não é expressar as próprias ideias, como muita gente pensa, mas sim saber escutar? Vamos falar um pouco sobre isso? Gostaria de começar com a seguinte frase do filósofo Pitágoras: escuta e será sábio. O começo da sabedoria começa com o silêncio. O que tem de tão importante no silêncio para que traga sabedoria? Quando se trata de falar sobre escutar, os psicanalistas são os melhores especialistas nesse assunto. Tanto que eu vou trazer para esse momento um escritor e psicanalista que muitos aqui conhecem, que é Rubem Alves, onde ele escreveu um texto que fala sobre a escutatória. O que ele traz de tão importante e significativo, que ele falou há muito tempo atrás, mas é tão atual para esse momento que a gente está passando de pandemia. Ele traz assim uma visão sábia e muito pertinente para esse momento, né? Onde muitos estão clamando simplesmente para serem escutados. Esse texto, Escutatória, de Rubem Alves, é um texto muito sábio e altamente pertinente para o contexto que estamos vivendo, onde muitos estão clamando para serem escutados. E escutados de que forma? Escutados pela dor da perda de muita gente, amigos e familiares na pandemia, muitas mortes. Clamando para serem escutados em relação ao aumento do feminicídio, da violência doméstica, das tomadas de terras indígenas, do abuso de crianças e idosos e de toda a opressão e exclusão de minorias. São muitas falas querendo ser escutadas. E nesse texto, o autor nos fala sobre a arte de escutar. E diga-se de passagem que não são todos que têm essa capacidade de saber escutar, que vai muito além do ouvir, já que ouvir e escutar são coisas diferentes. O ouvir é algo fisiológico. Geralmente nascemos com essa capacidade de ouvir, mas escutar vai muito mais além.
ela é um ato psicológico de querer estar disposto e ouvir o outro sem julgamento, ouvir sem dar sua opinião e acolher dentro da medida do possível. O escutar vai muito mais além do que o simples ato de ouvir. Você pode estar em um momento ouvindo muitas coisas, mas e escutando? O escritor Rubem Alves ainda coloca nesse texto que ele sempre vem anunciado curso de oratória, mas que nunca ouviu anunciado curso de escutatória. Porque todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir, a escutar de fato. Por quê? Porque escutar é complicado e muito sutil. E ainda acrescenta que é chegado o momento. Não temos mais tempo a esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e que clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro, que dá sentido e a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Um outro psicanalista que também fala muito sobre a importância do escutar é o Christian Duque, nesse livro, O Psicanalista e o Palhaço, onde ele coloca uma frase muito interessante: se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço. E eu vou ler uma parte rapidinha, um trecho desse livro, com o que ele fala sobre a importância do escutar. Ele fala o seguinte: se você quer começar a ampliar sua escuta, mas acha que não é muito bom com as palavras, perceba como os princípios que um bom anfitrião deve seguir são análogos aos de quem quer escutar o outro. Não impor suas regras, oferecer o melhor, interessar-se genuinamente pelo outro, esforçar-se e empenhar-se para deixá-lo à vontade. Essa é uma regra de ouro para quem quer escutar o outro, tá? Então, lembrando, ouvir e escutar são coisas diferentes. E quando você trabalha essa capacidade de ouvir, compreendendo sem interromper o outro, com certeza você vai criar bons relacionamentos, minimizar conflitos, desenvolver a empatia e despertar a consciência, principalmente a consciência de quem é você. Nessa pandemia, quantas pessoas foram reveladas ou se revelaram, né? Porque a gente tinha uma ideia, ou a pessoa tinha uma ideia do que ela era, mas de fato a pandemia evidenciou quem de fato cada um é. Se analisarmos esse contexto da Covid, né, com esse novo coronavírus, ela está aí colocando em risco as atividades mais significativas, como o trabalho, a economia, o empreendedorismo, as viagens, né, o turismo e até mesmo a capacidade da nossa liberdade de ir e vir. Então, espalhar solidariedade, esperança e saber com uma escuta atenta ao outro, que nesse momento são muitos passando por dores, mas que a gente tem que escutar para acolher e acreditar que vai passar, é muito importante. Saber escutar, como Christian coloca no livro dele, O Palhaço e o Psicanalista, e não o psicanalista e palhaço, como eu disse, é um verdadeiro ato de amor. É um ato de amor, principalmente porque ajuda você a cuidar e a se escutar. E a ser responsável pelos seus atos individuais. Porque os seus atos individuais refletem e refletem muito no coletivo. Isso é empatia.
quando você escuta o outro com atenção e cuidado que gostaria. É realmente saber se colocar no lugar do outro. É ser responsável comigo e com o outro. Em um momento onde a escuta está se fazendo, sempre foi necessária e agora mais do que nunca. E muitas máscaras, como eu já disse, se caindo. Então vamos observar e vamos escutar. E aí eu trago uma frase para a gente começar a encerrar. Onde essa frase ela fala o seguinte: o homem comum fala, o sábio escuta e o tolo discute. E aí encerro com Freud, onde ele fala: eu escuto com muita atenção aquilo que não é dito, o conteúdo das entrelinhas. Então, aprenda com essa sabedoria. Aprenda a se doar, a ser mais solidário e a se conhecer melhor. Tente ser sempre a sua melhor versão.